até na evangelização também, né, padre? Quando a gente puxar um pouco desses valores ou dessa história, tem uma pedra de toque que ele deu aí interessante, né, para captar talvez a atenção de uma maneira mais intensa daquele povo que está na Sim, paróquia. e Jesus, ele usava muito disso, porque Jesus ele poderia ser direto quando ele evangelizava. É claro, muitas vezes ele foi direto, mas ele aguçava os discípulos. Primeiro, não excluía ninguém. É porque na época de Jesus, os mestres, eles sempre acolhiam homens, jovens, homens, mulheres, crianças, não poderiam fazer parte dos grupos dos mestres. E Jesus vai ser um mestre diferente que ele acolhe mulheres, ele acolhe crianças, deixam as crianças vir até mim. Os discípulos até expulsavam as crianças. Aqui não é lugar de criança, aqui não é lugar de mulher, com aqueles outros mestres. Então, primeiro Jesus tinha essa acolhida que a gente falava no começo, para todos. E depois ele não chegava direto no assunto, assim, é isso, o reino do céu. Não, ele contava uma parábola, ele contava uma história. Semeador saiu para semear, jogou a semente na terra, para dar um ensinamento depois muito profundo. Verdade. Só que ele aguçava, igual você falava da história, você vai puxando, ou os nossos avós. Então iam introduzindo você e no final vinha aquele ensinamento que marcava. Quer dizer, o tesouro estava lá naquele ensinamento, mas havia toda uma didática, uma calma, uma tranquilidade para passar aquilo, né, um ritmo. É verdade. E você não se esquecia do ensinamento primordial, porque você não se esquecia da história. Então, é muito interessante o que Jesus fazia e como hoje a gente pode fazer. Só que hoje é muito técnico, é muito de aprender para você ganhar seu dinheiro, você tem que fazer um curso, em 3 meses você vai saber tudo. Só que não dá para falar de vida, né? De certa forma, Jesus se colocava como um familiar. Não é? Vem aqui perto de mim. E sentava e começava o papo que a Débora está comentando que falta, né? Porque ele vinha falar da história que aqui no seu pescado, aqui, olha, aqui no seu campo, o semeador, e começava a contextualizar dentro daquilo da realidade da pessoa. A história daquela família. Ele falava com o pescador, ele falava de peixe, do mar, ele falava com o agricultor, ele falava da semente. Ele falava com um cobrador de impostos, ele falava da moeda. Então ele usava... O interesse, né? Interesse. E é bonito Jesus porque ele fazia tudo isso, mas ele não falava e explicava, ele esperava a reação das pessoas. Ele aguçava e depois aquilo tocava tanto que os discípulos falavam assim: ô Jesus, explica para nós essa história. Exato. Ô Jesus, o que o senhor quer dizer com esse negócio de trigo e joio? Então é uma coisa importante você... Legal. Quando a gente, eu pensando na pessoa do Senhor Jesus, eu penso nele como o mestre dos mestres, né? E ele consegue trazer, mesmo dentro da religião, uma humanização no passar o conhecimento. Enquanto os rabinos, os fariseus, eles tinham uma forma... algo tão formalizado para passar. Legalista, exatamente. Né? Ele, como o padre disse, ele trazia as pessoas para perto dele, falava de algo do cotidiano, do viver, e aí instruía. Isso é inspirador na sala de aula, porque mudou-se a forma de lecionar. O professor ele entrava na sala de aula como esse é o meu reino, de uma forma muito autoritária, quem manda aqui sou eu, e só se preocupava em transmitir o conhecimento. Os tempos mudaram. Nós estamos vendo uma pós-modernidade em que o que parece é que as instituições, aos olhos da sociedade, estão se ruindo. Então, o próprio professor ele precisa se redescobrir e a maneira com que ele se comporta hoje, ele deve passar o conhecimento, precisa passar por algumas mudanças, trazer as pessoas para junto dele, os jovens para junto dele, de uma forma com que ele consiga atingir o seu objetivo. Do jeito que o padre colocou. Fala, eu queria só abrir um parênteses, lembrando de uma senhora da minha paróquia, falecida, professora, Terezinha Vidolin. Um dia conversando comigo, ela falava assim: olha, padre, quando eu comecei a lecionar, eu peguei um grupo de alunos
E dentro desse grupo tinha uns 4 ou 5 que faziam uma bagunça terrível, eram agressivos, brigavam. E aí eu fui descobrindo, porque isso há 50 anos atrás, eles chegavam na escola sem café da manhã, sem nada, com a barriga vazia. E aí o que ela foi fazendo? Então ela combinou com eles, olha gente, antes de vocês virem para a aula, vocês vão passar lá em casa, eu vou fazer um pão para vocês com manteiga, vou dar um leitinho para vocês. Então eles iam para a casa dela, tomavam um café, porque ela descobriu que eles não tinham, eram muito pobres. E depois, lá no terreno da escola, eles fizeram um campinho de futebol, porque essas crianças gostavam, e ela falava assim, se vocês se comportarem, prestarem atenção, fizerem a lição, vai ter a brincadeira. E ela ia lá brincar no futebol com eles. Quer dizer, uma pedagogia. Isso há 50 anos atrás. Lógico, né? estratégia. E houve uma mudança no comportamento, quer dizer, olhou para a vida, né? Não tinha nem o pão para comer. Sim, mas eu queria só, para a gente vai fechar esse bloco já, e eu queria só deixar bem pontuado, né, que, até pelo exemplo que o padre colocou, fica muito claro que um professor pode ser muito técnico, pode ser muito de dar conteúdo, mas pode ser muito amigo, pode ser quase como essa senhora, quase mãe, parte né? da família, né? E é interessante porque eu também, às vezes eu falava com pessoas, até em comunidade, eu vivi em comunidade, e às vezes com os coordenadores, eu falava, o coordenador tem que ser um pouco pai. E às vezes as pessoas falavam assim, não, isso não é problema meu. Mas tem que ser um pouco pai. Justo. Não é? Você tem que envolver, você tem que entrar na vida deles, e eles entram na sua vida, não tem jeito. No início desse ano, eu comecei a lecionar numa escola, numa região altamente carente. E a informação que foi me passada é que haveria uma necessidade, antes de passar o conteúdo, de realizar um resgate de autoestima. E interessante que eu usei de algumas dinâmicas e alguns filmes que falavam a respeito disso, sobre aquela metáfora da galinha e a águia. Sim. E sempre dizendo para os meus alunos que você nasceu e tem dentro de si uma águia. E você pode alcançar as alturas e assim procurando direcionar. Não fica só ciscando. Não ficar só ciscando. Exatamente. Verdade. E ao mexer com esse tema, com o brio com deles. brio, provocou algumas reações, né? Fez igual a Jesus, ó. Quando eu estava saindo da escola, me dirigindo para casa, um aluno aproximou de mim e tocou no meu ombro, e eu fiquei até me espantei, né? Falei, né? E ele falou, professor, dizer uma boa noite para o senhor hoje seria muito simples, eu preciso te dar um abraço. Ai, que lindo. Eu fiquei assim todo derretido. Valeu a aula, né? Valeu. Mas eu penso que, antes de tudo isso, está a questão da vocação, né? Do chamado. Porque você está passando, César, com muita clareza, obrigado, não é? A sua alma que sempre desejou ensinar, formar, então você não ficou preso ao formato. Não. Você aspirava e tem ultrapassado e procurado o como atingir, né? A Débora vive bastante isso e traz para a gente bastante elementos de como atingir, muito pela psicopedagogia, né? Mas você pelo amor, né? É bonito. Verdade. E aí tô vendo me derreti toda. Verdade. Isso é legal, isso é legal. A gente vai falar também com a Gislene, que ela está aqui um pouco ocupada. Vamos tentar conversar também, né? Porque ela trabalha com as crianças pequenas. Mas por enquanto a gente vai para um breve intervalo, voltamos já, esse é o nosso Oriente.